Eu sei que provavelmente você já assistiu inúmeros vídeos de rotina, de hábitos aqui no YouTube, mas poucas vezes conseguiu efetivamente aplicá-los na sua vida. Sempre pareceu muito distante para você conseguir se tornar uma pessoa organizada e que faz o que se compromete. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo e descomplicar as coisas para você, te contando alguns hábitos simples que eu desenvolvi e me ajudam até hoje a me tornar uma pessoa mais organizada e fazer minha rotina acontecer e funcionar de verdade. Prazer, eu me chamo Natália Pérsico e tenho como um grande objetivo te ajudar a ter uma rotina mais produtiva, saudável e com propósito. Bom dia, oficialmente, hoje é uma terça-feira, agora são exatas 8h30 da manhã. Como vocês viram, já fiz meu ritual matinal e agora tô aqui prontinha pra gravar este vídeo pra vocês. E seguinte, 2024 já tá logo ali e eu me senti na obrigação, na necessidade de vir aqui compartilhar com vocês os hábitos que até então eu desenvolvi, que tem me ajudado muito a me tornar uma pessoa mais organizada e que, enfim, consegue ter uma rotina mais produtiva, de resultados e fazer aquilo com que eu me comprometo. E já avisando e deixando bem claro que eu não pretendo falar o óbvio pra vocês, como por exemplo, mantenha seu ambiente organizado, arrume sua cama quando você acorda, porque eu acredito que vocês já tenham plena noção disso, de que esse é o básico. Mas sim, vim aqui contar pra vocês aqueles hábitos que muitas pessoas não levam tão a sério ou nem fazem ideia que existem e que fazem muito sentido e toda a diferença, na verdade, pra sua organização e produtividade. Sempre que eu fecho meus olhos e imagino uma pessoa organizada, me vem em mente a palavra resultados. Uma pessoa que, no geral, consegue ter certa ordem, harmonia nas suas ações, conseguem se organizar e ter certa atitude mental que faça com que as coisas aconteçam na vida delas. Por mais que demorem, por mais que não seja perfeito, por mais que tenha altos e baixos, mas elas conseguem se organizar e lidar com isso. Quem geralmente vive uma vida aleatoriamente, sem previsibilidade, sem objetivo, sem intencionalidade, provavelmente vai chegar a lugares que não quer chegar, ou até mesmo se vê estagnada ou frustrada por muitas coisas que não estão acontecendo como ela quer. Sabe aquela ansiedade que a gente tem com relação ao futuro? Ai, onde será que eu vou estar daqui a uns anos? O que eu vou estar fazendo? Como eu vou estar? Será que eu vou estar bem? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz? Eu diminui muito esse sentimento quando eu compreendi que se eu fizesse algo todos os dias que me desse provas de que eu estaria em um bom lugar daqui a uns meses, daqui a uns anos, consequentemente, eu estaria num bom caminho e poderia ficar tranquila com relação ao futuro. A verdade é que a gente não tem controle sobre o futuro, a gente não tem controle sobre as coisas que vão acontecer com a gente, mas a gente pode e deve ter esse comando sobre o que a gente vai fazer todos os dias para construir essa confiança, essa autoimagem de que a gente é capaz e de que as coisas estão andando num caminho certo. E por esse motivo eu precisei entender que por A mais B eu ia começar a precisar sair da minha zona de conforto e me tornar uma pessoa organizada. E só explicando brevemente sobre esses 3 pontos, né, o que são metas, objetivos e prioridades, que muitas pessoas têm essa confusão na mente, e eu também tive por muito tempo. Basicamente, objetivos estão mais ligados ao destino final, ao caminho que você quer seguir, ao motivo para você agir todos os dias. O objetivo é aquela visão que você consegue ter sobre o que você quer colher no futuro, sabe? Já as metas, elas são bem mais específicas, elas têm ações específicas, elas têm um prazo determinado. Muitas pessoas fazem listas enormes de metas pro seu ano, mas esquecem que elas precisam ser especificadas. Como você vai fazer isso? Até quando você tem para fazer tal parte desse projeto? Qual é o prazo final para isso acontecer? O que você precisa fazer nesse mês, no próximo e no próximo para isso acontecer, sabe? Metas são muito mais específicas. E as prioridades são exatamente essas ações que você vai ter que fazer todos os dias para que essas metas aconteçam. E além de compreender quais eram minhas metas, objetivos e prioridades, eu precisei desenvolver bons hábitos para tornar tudo isso possível, para que eu pudesse otimizar meu tempo e energia, para que eu pudesse evitar as distrações e estímulos no meio do caminho, entender talvez algumas coisas que eu precisaria renunciar ali nesse meio do caminho, os ambientes que eu precisaria mudar, as pessoas que eu precisaria começar a conviver, os livros que eu precisaria começar a ler. E por isso o primeiro hábito que eu tive que desenvolver e que muitas pessoas que têm certo sucesso na vida fazem constantemente, frequentemente, é de se autoanalisarem, entenderem, buscarem sua compreensão, entender onde que elas querem chegar, quais são os meus objetivos profissionais, pessoais, quem eu quero me tornar. Se pergunte como você quer se enxergar daqui a um tempo. Esse é o primeiro passo
para você compreender o que não faz mais parte da sua vida, o que precisa ir embora e o que precisa ser desenvolvido. Por isso, quase todo final de semana, ali no domingo, eu tiro meia, uma hora para eu conseguir fazer essa autoanálise, para ver se as minhas ações dessa semana foram condizentes com essa pessoa que eu quero me tornar. Sabe, olhar para os pontos negativos, olhar para os meus erros, para as minhas falhas e reajustar o que precisa para na próxima semana fazer algo diferente, algo melhor e que faça sentido com essa visão que eu tenho para minha vida. Depois disso é quando o bicho começa a pegar mesmo, que as pessoas têm mais dificuldade, que é no momento que você tem que começar a fazer algumas coisas todos os dias para construir essa jornada para alcançar os teus objetivos. E olha só, a sua rotina meio que vai ser a base, vai ser o palco para as tuas maiores realizações. Tudo que você faz no seu dia contribui para a pessoa que você vai se tornar, quer você queira ou não, quer sejam hábitos funcionais ou disfuncionais. Então, por isso a importância do primeiro hábito de você se autoanalisar e entender ali o que não faz sentido mais, porque você vai precisar começar a fazer coisas que condizem com esses objetivos. Mas pessoas organizadas não conseguem manter tudo na memória. Pessoas organizadas sabem que precisam de uma ferramenta. Por isso, o segundo hábito é que você tenha o hábito constante de se planejar, de organizar a sua vida, de pegar essas ações que você precisa fazer diariamente e organizar, distribuir elas ao longo dos seus dias, fragmentar aquelas grandes metas em pequenas ações diárias que você consiga fazer para que elas realmente aconteçam. E assim, existem inúmeras ferramentas possíveis para você usar para se organizar. Eu vou citar 3, que são as 3 que eu uso e que eu gosto, que eu já usei por muito tempo e estou voltando a usar agora também, que são o Google Agenda, mais para ter uma noção de horários, para ter uma noção de blocos de trabalho, por exemplo, quando eu vou me exercitar, quando eu vou almoçar, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar. Tudo isso eu coloco no Google Agenda, não especificadamente, mas isso me ajuda a ter uma noção de tempo, uma noção de quando é melhor fazer cada coisa. Claro que isso veio depois de um tempo de teste, né? Porque eu levei um bom tempo para entender quando que eu tinha mais disposição, como usar meu tempo e energia de uma forma inteligente, quais os horários que eu tinha que começar a me comprometer e a me disciplinar para fazer as coisas acontecerem. Não foi fácil, gente, é sério, a ferramenta ajuda muito, mas a disciplina e o comprometimento é a solução, sabe? No final eu vou explicar sobre isso com mais detalhes. A segunda ferramenta que eu amo, usei por anos e tô voltando a usar agora, é o planner físico. Eu gosto muito de fazer tipo uma organização mental do que eu vou fazer na minha semana. Tipo, eu entendo o que eu preciso fazer e quais são as prioridades e os trabalhos, então eu meio que vou encaixando tudo como um quebra-cabeça na minha cabeça. Só que manter tudo isso na mente com aquele foco de ter que lembrar é um absurdo estresse que você vai estar fazendo para sua vida. Não faça isso com você. Use uma ferramenta, coloque isso num planner. Agora eu vou mostrar para vocês o planner que eu vou usar a partir de hoje, em 2024. Vou usar este planner da Studios, que eu realmente estou apaixonada, porque ele é realmente muito completo, também não é datado, tem habit tracker, planejamento mensal, semanal, área de metas, lista de favoritos, até planejamento financeiro, e todas as divisórias ali são reposicionáveis. Inclusive, uma dica muito legal que eu acabei esquecendo de incluir nesse vídeo é de você usar desse habit tracker para rastrear os seus hábitos e poder mensurar o seu progresso com eles. Inclusive, era algo que eu estava querendo muito começar a fazer, porque foi uma estratégia que eu li no livro Hábitos Atômicos que nos ajuda a ter certo comprometimento com os hábitos no longo prazo. Basicamente, o que eu mais gosto no planner é que ele me ajuda a ter clareza do que eu preciso fazer. E isso é incrível, porque se você não organiza, se você não sabe o que precisa fazer, é muito fácil você ir fazer qualquer outra coisa menos importante. É muito fácil você ser guiado pelas vontades, ser distraído e as coisas não acontecerem como deveriam. Eu sou uma pessoa
extremamente metódica, assim, com relação aos meus horários, com relação ao que eu tenho pra fazer no meu dia. Eu gosto de saber exatamente o que eu vou fazer nos horários, nos blocos do dia, manhã, tarde, noite, porque isso guia meus esforços e evita aquele momento de dúvida: será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu já me organizei, eu sei que é importante fazer isso agora e depois, e hoje e amanhã. Então, isso é muito incrível. O que eu mais gostei dos planners da Studs é porque eu me identifico muito com eles. Eles têm essa pegada minimalista, essa pegada mulher de negócios, e cada um deles lá no site você vai ver que tem várias estampas, várias capas, representa nossas características, nossa personalidade. E a terceira ferramenta que eu comentei e que eu adoro usar é o bloco To-Do List. Ali eu recebi este aqui, mas eu também já tinha em outra estampa, que era esse pretinho aqui, que inclusive eu já usei muito. Tem várias folhas já usadas aqui, que eu adoro realmente fazer esses checklists. No planner eu coloco mais uma amplitude das prioridades, das tarefas do dia, mas no checklist eu consigo colocar exatamente o que eu vou fazer no dia, tipo, eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que tomar café, tomar banho, lavar louça, sabe? Essas coisas que a gente precisa se lembrar, mas a gente se esquece se a gente não anota. Então, sei lá, lembrei que eu tenho que guardar a roupa depois da janta. Então você anota num checklist pra você não esquecer e pra não ficar ali consumindo seu tempo, sua mente com isso. E já indo pro terceiro hábito, é que você deixe a sua ferramenta de planejamento visível, sempre por perto, leva pra onde é que você for. Não adianta de nada você fazer um planejamento super lindo no seu planner e deixar ele engavetado. Não adianta você fazer um planejamento super elaborado ali no Google Agenda se você não deixa a aba aberta e não é a primeira coisa que você olha no seu dia quando você acorda. Então crie esse hábito de estar constantemente olhando para o seu planner, olhando para o seu planejamento, vendo o que você tem para fazer. Literalmente deixe ali o seu planner em algum lugar que você consiga olhar para ele, deixe ele abertinho também assim no dia em cima da sua mesa para que você possa ver quando você vai trabalhar, quando você vai sentar para estudar. E o quarto hábito, e muito simples, que tem salvado a minha vida, que tem salvado o meu planejamento e que muitas pessoas erram nesse pequeno detalhe, e eu errei por muito tempo e foi o motivo de muito estresse por muito tempo na minha vida, que é definir muitas metas para o seu dia, querer ser uma pessoa multitarefa, achar que produtividade é fazer um zilhão de coisas, é estar em movimento, fazendo muitas coisas. O que fez a diferença foi eu ter como hábito determinar 3 prioridades para o meu dia e focar em fazer isso bem feito. Se eu fiz essas 3 coisas bem feitas no meu dia, eu posso chegar no final do dia e ter aquela paz de poder descansar sabendo que você fez e deu o seu melhor naquilo que devia ter sido feito e que não ficou buscando fazer um monte de coisas que não tem coerência. Tentar abraçar um monte de coisa no seu dia com certeza vai te deixar muito frustrada, porque a gente não tem como fazer um monte de coisas bem feitas. Produtividade não é fazer um monte de coisas, é você fazer o que precisa ser feito e fazer bem feito e no tempo adequado. Então, essa é o seu foco, é o seu objetivo. E em você compreender o quanto você consegue fazer num dia e o quanto tempo leva, é uma percepção que leva tempo, assim, pra você entender. Por muito tempo eu me frustrei também por me comparar, por olhar para as pessoas fazendo zilhões de coisas ao mesmo tempo no seu dia e eu não conseguindo fazer o que eu estipulava pra mim, sabe? Só que não existe essa comparação, tá? Faça o que você consegue bem feito, olhe para trás, veja o que você pode melhorar e vai cada dia construindo ali 1% melhor, mas não se compare com a rotina dos outros. As pessoas estão a um tempo distante de você, elas já se desenvolveram, elas já entenderam como funciona melhor para elas e elas têm a rotina delas. Foca no seu aprimoramento, foca no que você consegue fazer bem hoje, foca no que você consegue fazer bem amanhã e vai melhorando dia após dia. Inclusive, você fazer um monte de coisa no seu dia não significa que você foi produtivo. É uma grande ilusão e, na verdade, é uma forma de se sabotar. Porque, por exemplo, você pode sim fazer muitas coisas, mas pode fazer muitas coisas que não condizem com as suas prioridades para alcançar suas metas e seus objetivos. Então, será que foi realmente produtivo? Será que realmente te ajudou? Vale você se questionar sobre isso. E também foi muito importante na minha vida entender o quanto tempo eu levava para fazer as coisas que eu não colocava no meu planejamento. Como, por exemplo, os pequenos hábitos, né? A gente não coloca, tem que lavar a louça, tem que passar a vassoura na casa, tem que organizar o quarto, tem que fazer isso, aquilo. A gente não coloca no planejamento, mas leva tempo. Então a gente tem que entender que nem
tudo vai conseguir comportar em um dia só. Por isso que esse hábito de fazer o checklist assim te ajuda a ter noção do tanto de coisa que você faz. Às vezes você só leva em consideração aquele estudo necessário daquele dia, aquele trabalho, mas esquece que existe um fator chamado hábitos, chamado rotina, chamado tarefas de casa. Então você precisa ter essa noção que não é só aquelas prioridades que você vai ter que fazer. Mas antes de ir pro quinto hábito, eu quero contar algo muito legal que tá rolando lá na Studies até o final do mês, ou até que o estoque dure. Tá rolando uma promoção muito legal que na compra do planner da sua preferência, tem várias opções lá no site e todos eles são extremamente lindos. E junto com o bloquinho to-do list para você se organizar, também ali com os checklists no seu dia a dia, você ganha o Sticky Notes, que, gente, eu adoro usar ele para fazer marcações das minhas leituras. Então eu sempre tenho ele por perto quando eu tô lendo e também eu gosto muito de levar na bolsa quando eu tenho que anotar alguma informação importante. Eu só coloco ali no post-it, chego em casa, tiro ele do bloquinho e coloco na parede, porque ele também tem uma cola muito boa. E além disso, todos os cadernos, sejam eles os universitários ou os médios, que eu adoro porque cabe na bolsa, eu levo pra todo lugar esse caderno, eles estão com 30% de desconto e usando o meu cupom Natália você ganha mais desconto ainda, então tá valendo muito a pena. Eu de você não perderia essa oportunidade, dificilmente a Studies faz promoções nesse nível assim, e tudo que você for comprar lá vale realmente muito a pena, porque são materiais que a gente realmente usa muito no nosso dia a dia, na nossa rotina, e que são de extrema qualidade e muito lindos também. Mas voltando, o quinto hábito, que é muito importante, é você sempre estar atento ao que rouba seu tempo e energia. Como eu comentei antes, querer abraçar muitas coisas rouba muito seu tempo e energia, não planejar e organizar a sua rotina rouba seu tempo e energia, mas o principal é que muitas pessoas não estão atentas, não se tocam que acontece muito no dia delas, são as pequenas distrações, são os pequenos hábitos negativos que roubam o seu tempo e energia. Por exemplo, muitas pessoas dizem que sempre estão cansadas, mas não percebem que ficam 1 hora antes de dormir ali no celular e isso estraga toda a qualidade do sono delas. Elas dizem que não tem tempo para fazer 15 minutos que seja de exercício físico no dia ou ler 5 minutos no dia que seja, mas elas não percebem que a cada intervalo que elas têm, elas estão ali com o celular na mão. Algo que me ajuda muito é ter esse fascínio pelo corpo e mente humana, entender como eles funcionam para poder estar tendo hábitos que favoreçam a minha energia ao longo do dia. Eu sei que dormir bem é importante, me alimentar bem é importante, me exercitar também, tudo isso faz toda a diferença. E às vezes as pessoas dizem, eu não gosto, não tenho tempo, só que quando você começa a se disciplinar em dar o seu melhor dentro das suas possibilidades para fazer essas coisas que te ajudam, esses pequenos detalhes vão contribuir com resultados inimagináveis na sua rotina. E os últimos 2 hábitos são 2 hábitos mais mentais, são coisas que você vai ter que trabalhar no seu pensamento, na sua perspectiva, na sua consciência, porque são coisas que você vai precisar enfrentar e vai precisar estar preparado para enfrentar quando você estiver em busca de ter uma rotina mais organizada. Inclusive, são esses 2 hábitos que me fizeram não deixar tudo ir por água abaixo, não desistir porque não estava dando certo e não desistir por conta da preguiça, das resistências e da autopunição que a gente está constantemente exposto nesse processo. Por isso, o 6º hábito é você ter maturidade para se comprometer com o que é importante para você. Você precisa entender que o que você precisa fazer nos seus dias deve ser feito. Todos os dias, quando eu me deparo com alguma resistência, quando eu me deparo com preguiça, quando eu me deparo com alguma coisa mais interessante de ser feita do que aquela prioridade, eu sempre lembro, eu preciso fazer o que me faz crescer e não aquilo que eu quero. Se eu tenho um objetivo, eu devo fazer o que deve ser feito e não o que eu quero que seja feito. Se eu fizesse só o que eu quero, só o que é fácil, só o que me dá vontade, eu não vou chegar a nenhum lugar. Isso é uma responsabilidade. Esses prazos que você coloca são muito importantes serem respeitados, porque na verdade, não sei se você parou para pensar, mas tudo pode ser adiado, tudo pode ser deixado para amanhã. Poucas coisas realmente são urgentes. E se realmente estivesse tudo bem deixar as coisas para amanhã, por que você fica se sentindo culpado? Por que você fica estressado por deixar as coisas acumularem? Sabe? Para que você possa acumular experiência, desenvolver suas habilidades, para que realmente as coisas consigam ser construídas, você precisa se dispor dia após dia para fazer as coisas. E deixar as coisas acumular nunca foi a solução na minha vida. Eu sei que eu vou me estressar muito e eu não quero ficar estressada.
Eu não quero ficar frustrada comigo mesma. Ou também criar uma percepção sobre mim mesma que eu não cumpro com a minha palavra, que eu sou infiel ao que eu me proponho a fazer, sabe? Mas ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa responsabilidade, a gente tem que ter essa compreensão que hábitos e comportamentos levam tempo para serem desenvolvidos e que não é do dia para noite que você vai fazer tudo de forma perfeita e que o seu planejamento vai ser super eficiente. Ele é uma lapidação, ele é uma construção. Você observa, melhora, retoma. Quando eu tava querendo começar a acordar mais cedo, meu Deus, gente, eu levei 1 ano para conseguir desenvolver esse hábito, para ter persistência, para me responsabilizar, para melhorar minha mentalidade, para trabalhar minha responsabilidade de sair da cama, sabe? Só que o que mais foi importante nesse processo, e já entramos no 7º hábito mental, é você não se punir por conta desses fracassos. Você não pode reforçar para sua mente que você é uma pessoa incapaz, que você nunca vai conseguir, que não vai dar certo, e isso só cava mais o buraco, sabe? E eu percebi que isso realmente estaria me levando para um lugar pior do que eu já tava, sabe? Não tava ajudando em nada a ficar me punindo. Então eu tive que desenvolver uma estratégia mental ali para sempre analisar, retomar e reforçar o comportamento positivo. Vou explicar como é que funciona isso. Por exemplo, com esse hábito de acordar cedo. Eu não consegui acordar no horário que eu estipulei, fiquei me enrolando. O que eu vou ter que fazer no dia seguinte para melhorar? Analisa o que aconteceu. Não, eu fui dormir tarde, eu fiquei no celular, quando despertou eu toquei no modo soneca, deixei o celular ali do lado da cabeceira e isso sempre me leva a clicar no modo soneca, então talvez amanhã seja melhor eu colocar o despertador longe, eu me policiar e ser um pouco mais rígida quanto ao horário de dormir, estar na cama em determinado horário. Então você analisa o que aconteceu para no dia seguinte retomar fazendo diferente, de uma forma melhor. E aí, quando as coisas acontecem como deveriam acontecer, você simplesmente deve vibrar, se belisca, sai pulando, grita, sabe? Reforça muito, mostra pra sua mente que tá dando certo, mostra pra sua mente que você tá feliz com esse avanço, que valeu a pena. Se você só reforça o comportamento negativo, o que sua mente vai entender? É que nem você tá adestrando um cachorro a fazer o xixi no lugar certo. Se você reforça ele fazendo o xixi no lugar errado, ele vai continuar fazendo no lugar errado. Mas se você reforça o comportamento positivo dele, ele vai continuar fazendo o comportamento positivo. E no longo prazo, se você também usar do rastreamento de hábitos, que tem lá no Planner também, que é algo maravilhoso, de você colocar um xizinho nos dias que você tá fazendo e cumprindo com os hábitos, você vai perceber que no início vão ser poucos os dias que você conseguiu, mas no longo prazo você vai perceber que a quantidade de X ao longo dos meses vão aumentando e você vai desenvolvendo, mas você sempre precisa ter essa mentalidade. Não deu? O que aconteceu? Vamos retomar, vamos persistir. E esse é o único caminho que tem, gente. Afinal, a vida tem a capacidade de nos surpreender a todo momento, a rotina vai mudar, os hábitos, o trabalho, os estudos, vai surgir imprevisto, compromisso, e você precisa ser mais resiliente para lidar com essas coisas. Isso é algo que eu mesma tô trabalhando em mim a todo momento. Às vezes eu tenho uma rotina bem regradinha e eu fico um pouco bagunçada quando eu saio num final de semana, quando eu vou visitar meus pais, quando eu vou em tal evento. Então eu tô tendo que readaptar essa mentalidade também para fazer essas coisas que importam também, para descansar, passar tempo em família. Lembrando que você é uma pessoa única, seus objetivos são únicos, sua rotina deve ser única, não fique se comparando, não use a rotina de outra pessoa como base, não use a minha rotina como base. Eu trabalho como criadora de conteúdo e meus horários são diferentes da maioria das pessoas, então faça o que você pode dentro das suas possibilidades, dê o seu melhor, seja responsável acima de tudo e compreenda que para todas as coisas que você for fazer, existe um processo, existe um tempo que você precisa respeitar. E a chave no final das contas é o quanto você decide perseverar com os teus objetivos e o que é importante para sua vida. Mas foi esse o vídeo, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado, que ele tenha agregado em você de alguma forma. Caso isso tenha acontecido, não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta, que precisam ouvir essa mensagem, esse conteúdo, essas dicas. Também já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu gostei, porque essa é uma forma do YouTube entender que meus conteúdos são relevantes e acaba entregando para pessoas que também precisam deste conteúdo. E também deixa aqui nos comentários quais são os seus maiores objetivos para 2024, que eu quero muito saber. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.